E aí, futeboltequeiro? Hoje nesse bloco vamos falar sobre os adversários do Atlético Mineiro. Chegou a vez de falar do Galão da Massa, time que para muitos caiu no grupo mais tranquilo dentre os brasileiros da Libertadores, mas também é bom lembrar, já falamos dos adversários do São Paulo, que inclusive já está disputando aí para a Libertadores, já falamos dos adversários do Palmeiras, vamos deixar os links na descrição aí para vocês, se vocês quiserem assistir, e também vamos continuar esse trabalho falando posteriormente dos grupos do Grêmio e do Corinthians. Mas como o assunto hoje é Atlético Mineiro, é legal a gente já começar falando do time mais tradicional do grupo, que é o Colo-Colo. Acho que não tem muita discussão sobre isso. O time chileno está em praticamente todas as Libertadores. Jogou ano passado a Libertadores. Se não faz campanhas ótimas, pelo menos costuma passar das primeiras fases, costuma complicar muito a vida de brasileiros. Então, Colo-Colo, ao meu ver, é o adversário talvez mais perigoso do Atlético. E esse time vem com alguns destaques, né, Diego? Aí conhecidos do futebol público brasileiro, exatamente. O primeiro deles é o Fierro, lateral direito que jogou no Flamengo. A torcida do Flamengo conhece bem ele. Outro também conhecido, não tanto do público brasileiro, mas quem acompanha a Copa do Mundo, né, acompanhou a última Copa América, o Belcejur, né, jogador que joga pela ala esquerda, assim, joga de lateral esquerdo, joga de ponta, inclusive tirou a posição na Copa América do Mena, né, na seleção chilena. Mena que vai jogar essa Libertadores pelo São Paulo. E um outro jogador que também agora está jogando como um atacante, né, um ponta direita, um outro jogador conhecido do torcedor brasileiro, o Figueroa, que jogou no Palmeiras em 2009, Palmeiras que tinha o time do Keirson, o Cleiton Xavier até fez gol contra o próprio Colo-Colo, um golaço que eu fiquei maluco. A Libertadores que eu achei que o Palmeiras ia ser campeão. Eu também achei, mas aí perdeu pro Nacional, isso é incrível aquilo lá. Nacional que revê o Palmeiras assim. No mesmo grupo, exatamente. Então vários confrontos, então tem esses destaques aí, o Fierro, o Figueroa e o Belcejur, são esses, tem mais alguns, né? Tem, inclusive pra mim o melhor jogador desse time, que é o Paredes. Com certeza, goleador. Tem 35 anos já, mas pô, ele no ano passado fez quase 30 gols na temporada do Chile, ou seja, um cara ainda muito perigoso, um cara assim, de área, aquele centroavante forte, paradão, já complicou a vida do meu Santos. Em 2011, o Santos enfrentou o Colo-Colo na primeira fase, inclusive foi o jogo de estreia do Santos na competição lá no Chile, e ele anotou um dos gols naquela vitória do Colo-Colo sobre o Santos por 3-2, e ele é um cara que complica demais. À época fazia parceria com o Miralles, que inclusive jogou no Grêmio, jogou também no próprio Santos, e agora ele reveza com bastante jogadores. O Suaço acabou não dando certo, veio repatriado do futebol mexicano, né? Esse que já foi jogador da seleção chilena, inclusive. Paredes também, inclusive jogou Copa do Mundo pela seleção chilena. Pois é, e esse é o grande cara desse time. Né? Então, Atlético que abre o olho, se cuide. Também tem um técnico conhecido do futebol brasileiro. Sim, José Sierra, quem não se lembra dele, jogou lá pra 94, foi em 94, jogou pelo São Paulo, ele era todo bonitão, tinha uma barbinha cerrada. Fazia sucesso com as meninas. Fazia sucesso com as meninas, era um jogador habilidoso também. No São Paulo não foi tão bem, mas era o grande meia do time do Chile em 98. Chile que tinha um ataque só com Zamorano e Marcelo Salas, o meia armador desse time era o atual técnico do Colo-Colo. Zamorano. Inclusive esse time enfrentou o Brasil e tomou uma goleada. Né? Exatamente, e o Tapia que jogou no Santos aí o goleiro. Chile, o eterno algoz do futebol brasileiro, né? Se for por esse retrospecto, certamente o Atlético vai se dar bem. Vai passar por cima, vai passar o carro. O Serra que chegou agora, né, no time, o técnico anterior era o Hector Tapia, um atacante que jogou no Cruzeiro, né? 2004 não é o Nelson Tapia que a gente citou, que jogou no Santos e no gol da seleção chilena. O goleiro fraquíssimo. Goleiro de 1,5 m. Mas já que o assunto é goleiro, o goleiro do Colo-Colo também merece destaque. Justo Villar, jogador que também jogou Copas do Mundo pela seleção paraguaia. Goleiro que também jogou no News Old Boys. É o capitão do time, reveza, né, com o Paredes. É um dos jogadores mais experientes desse time. Eu acho que para encerrar tem o Tonso, que é um meia, um volante que inclusive jogou contra o próprio Atlético naquela Libertadores de 2013, que o Atlético passou pelo News Old Boys nas penalidades. Perdeu de 2-0 na Argentina, reverteu em Minas, foi para os pênaltis
E Tonso estava presente naquele time do News Old Boys, é legal lembrar também. Beleza? Bom, o segundo time que a gente vai falar é o desconhecido Melgar, clube peruano que não disputa a Copa Libertadores desde 1984. E por também não ter tanta expressão, por não ter expressão nenhuma, né, sul-americana, eu mesmo nunca tinha ouvido falar desse time. Não conhecia também. Foi também muito difícil achar algumas informações, então é até legal falar sobre esses times pro atleticano saber mais o que esperar. E é legal também falar que eles foram os melhores, a melhor equipe do futebol peruano no ano passado. Eles venceram 2 torneios, que foi o torneio Clausura do Peru e o torneio Descentralizado, que reúne os campeões, é uma espécie de Copa dos Campeões peruana. Bem bacana isso. Eles também venceram, né? Então eles vêm fortes, inclusive eles vêm com o melhor jogador do campeonato, que é o Zúñiga, não aquele que quebrou o Neymar na Copa de 2014 agora, esse é outro. Esse é outro. É Israel Zúñiga, atacante de 39 anos, e ainda assim foi eleito o melhor jogador da competição. Isso que é um veterano. Um veterano na acepção da palavra. Pois é, só o Zé Roberto aí pra comparar. Jogando na lateral esquerda, né? Correndo. O cara que foi. O Zé Roberto foi bola de prata mais ou menos na cidade pelo Grêmio. É impressionante. Pois é, então isso é raro, dá um destaque legal pra esse cara. Tem alguns outros, né? Então, tem sim, Rodolfo. Tem o Omar Fernandes, um jovem jogador de 22 anos, colombiano. Ele tem um número bastante expressivo por ser um meia. Ele tem 13 gols em 35 jogos, para um meia é bastante coisa, né? E fora o Omar Fernandes, também vale destacar Bernardo Cuesta, o atacante camisa 9, argentino. Ele também tem muitos gols, ele tem 16 gols em 23 jogos, também é um número bastante expressivo. Ele é formado no Tiro Federal, uma equipe menor da Argentina, mas jogou durante boa parte da carreira, quase que a carreira inteira no futebol peruano, né? Teve uma breve passagem pelo The Strongest. Futebol peruano, vulgo Melgar. Vulgo Melgar, exato. Ele fez carreira no Melgar. Exatamente. Pois é, esses são os principais jogadores. E o que dá pra perceber é que assim, a gente viu a média de idade da equipe é 26 anos e o Diego Stoll, o Omar Fernandes, que tem só 22 anos, esse tem o Zúñiga, que tem 39. É bem isso que a gente consegue ver, porque a média de idade daqui está bem no meio disso, ou seja, eles mesclam bastante jogadores jovens com jogadores mais experientes, então é sempre uma preocupação. E time que tem atacante argentino, meu amigo, já dá um medo. Já dá um medo, se prepara que não vai ser fácil. Também vale citar o Reynoso, né, que é o técnico do time, ex-jogador, né, fez carreira no Cruz Azul, também jogou muito tempo pela seleção peruana. E também foi técnico do Cruz Azul. Foi técnico do Cruz Azul. Veio do Cruz Azul, inclusive, para treinar o Melgar. Exatamente, ele está há pouco tempo, né, como técnico. Duas temporadas, está indo para a terceira temporada à frente do Melgar, tem só 46 anos, um técnico jovem, então é legal sempre observar esse mercado de técnicos sul-americanos. Porque é sempre legal, oferece boas opções, né? A Laú também tem um técnico jovem. É bacana. Outro fator que o Atlético vai ter que enfrentar é a altitude, né, Rodrigo? Não é uma altitude das mais complicadas, 2.300 metros. Algumas pessoas, dependendo do organismo, não sentem, outras sentem e não é pouco. Não vai ter que levar balão de oxigênio. Nem Viagra, quer dizer, não sei, né? Às vezes um jogador quer se envolver com alguma peruana lá e a gente não sabe. Né? O terceiro time que a gente vai falar é o Independente Del Valle, este que enfrenta o Guarani Algoz do Corinthians na última edição, na pré-Libertadores. Nesse momento eles já jogaram o primeiro jogo, a gente está gravando isso antes, então agora na legenda a gente põe aqui o resultado de quanto foi essa partida. Del Valle que se classificou por ter tido a melhor campanha geral do Equador, porque lá são 3 vagas também, as 2 primeiras já para as fases de grupos são dos campeões, tanto do Apertura quanto do Clausura, que foram LDU e Emelec respectivamente, LDU no grupo do Grêmio, que a gente vai falar ainda, e o Emelec está no grupo de Pumas, Deportivo Táchira e Olímpia. Então, devido a essa melhor campanha, o Del Valle se classificou para pré-Libertadores. Del Valle, que tem uma filosofia de jogar com muitos jovens, né, porque eles têm uma filosofia de querer vender esses atletas. Inclusive, os 2 principais jogadores deles são muito jovens. O primeiro, que é o centroavante da equipe, chamado José Angulo, foi o artilheiro da temporada passada do time com 12 gols, e ele tem só 20 anos. Ou seja, ele é uma grande promessa do futebol equatoriano,
sobretudo. Então é um cara pra gente ficar de olho nessa Libertadores. A gente sempre gosta de ver jovens jogadores e tal. É uma oportunidade É uma para oportunidade isso. de descobrir. Além desses, temos que citar o cérebro da equipe, o Junior Sornosa, um meia atacante de 22 anos, camisa 10 do time, muito habilidoso. Ele frequentou as seleções de base do Equador, esteve, por exemplo, no Mundial Sub-17 no México em 2011 e atualmente defende a seleção principal do país dele, o Equador. Nesse 4-4-1-1 em que joga o Independiente del Valle, o Sornosa é uma espécie de ponta de lança, aquele jogador que joga atrás do atacante, que municia o atacante. Nesse time do Independiente del Valle também tem jogadores mais experientes, não são só os jovens. Na defesa tem alguns jogadores com mais idade, é o caso do goleiro paraguaio, naturalizado equatoriano, Librado Ascona, de 32 anos, e também vale mencionar o zagueiro Arturo Mina, que não é tão velho assim, tem 25 anos, mas defende a seleção do Equador, inclusive disputou a última Copa América, agora de 2015, no Chile. Outro jogador que inclusive veio do rival da LDU, que é o Johnny Uchuari. É um jogador também de 21 anos, muito jovem, que cai pelos lados, pode jogar tanto na ponta esquerda como na ponta direita. Também é um jogador para a gente ficar de olho. E essa filosofia vai muito no que o técnico pensa, o técnico da equipe pensa. Exatamente, Rodolfo. O Pablo Repeto, técnico da equipe, um técnico uruguaio, ele implantou no clube um sistema de formação de jogadores com um único intuito, que é vender esses atletas, né? Desde que ele chegou no time, ele pratica isso. Mas o grande cara dessa equipe, o cara que a gente tem que ficar de olho, não pode deixar de falar, grande craque, só pelo nome. Só pelo nome. Não, pelo nome, o nome é fantástico. Tá concorrendo com polenta, com Porras e com Drinkwater, o melhor nome do futebol mundial. Brian Cabeças Seguras. É isso mesmo. Isso que é nome. Narradores do Brasil, muita atenção ao pronunciar o nome dessa figura, né? Vai terminar em risada. Sem dúvida, pelo amor de Deus, que nome é esse, cara? Bom, e por último, o time que restou, como já dissemos, ao gosto do Corinthians na Libertadores passada, Guarani do Paraguai, time que foi inclusive semifinalista, perdeu para o campeão River Plate. O Guarani se classificou num modelo praticamente idêntico ao Independiente del Valle, seu adversário na pré-Libertadores. Ele não foi campeão nem do Apertura nem do Clausura, mas ele foi a melhor campanha compilada dos dois torneios, o que rende também lá no Paraguai uma vaga para a pré-Libertadores, né? A Guarani que desfacelou, não tem nada a ver com aquele time que a gente viu ano passado. A boa campanha fez do Guarani um algoz do mercado, porque perdeu os principais jogadores. Primeiro, havia perdido para o futebol dinamarquês para o Copenhagen o seu grande destaque, sua grande referência, que era o Santander, aquele atacante camisa 9, trombador. Depois se refez no Campeonato Paraguaio com Fernando Fernandes, não aquele da Band, centroavante, que fez incríveis 26 gols, foi muito bem. Mas também o futebol mexicano veio, o Tigres veio, buscou o jogador e deixou aí... Tigres que compra todo mundo. Pois é, deixou o Guarani à deriva, e o Guarani a gente não sabe muito bem como é que vem, porque os principais jogadores da equipe eram reservas ano passado, né, Diego? Tem alguns. Então, o que vale destacar, tem o Palau, conhecido pelo torcedor do Atlético Paranaense, o jogador, né, atuou pelo Furacão no Paraná, 30 anos, uruguaio. Tem também o Correia, que é um atacante que marcou 6 gols na temporada passada, nesse ano já fez um gol, é paraguaio, jovem. Também tem o Alfredo Aguilar, considerado o melhor goleiro do Paraguai, joga inclusive na seleção, a torcida adora ele. E ainda vale lembrar o capitão do time, o veterano Julio Cáceres, de 36 anos, jogador super rodado, com passagens por Boca, Juniors, River Plate, na Europa passou pelo Nantes, no Paraguai passou pelo Olímpia, e a torcida atleticana que está assistindo esse vídeo com certeza se lembra dele. O Cáceres jogou no Galo Mineiro em 2005 e em 2010. Fora que o Cáceres ele só tem 3 Copas do Mundo no currículo, só isso. Disputou os Mundiais de 2002 na Ásia, de 2006 na Alemanha e de 2010 na África do Sul.
E fora ele também tem o Rodrigo Lopes, que é um atacante uruguaio de 38 anos, veterano, com passagem por outras equipes do Paraguai também. É muito difícil saber o que esperar. Só assistindo jogos mesmo da pré-Libertadores que a gente vai conseguir ter uma noção melhor, então por isso o atleticano... Vale também citar o técnico, o Fabrício Bassa, uruguaio, que está no seu primeiro trabalho. A gente não sabe muito o que falar, não conhece muito bem ele, né? Mas então, vale o registro da informação. Esse confronto entre Del Valle e Guarani... Me parece bem definido, né? Bem definido, só... os dois jogos vão conseguir dar mais informações de como essas equipes jogam, se são ofensivas ou não. Então é mais esperar por esse confronto para o atleticano ter uma noção maior de como serão esses possíveis adversários. E se o Corinthians pode temer futuramente o Guarani, né? Exato. Caso se classifique. Eu acho que é difícil, porque o time que passa por uma guilhotina dessa é complicado se reestruturar. Mas é isso, Botequeiro. Esse foi mais um vídeo da nossa playlist, as chuteiras abertas da América Latina. Próximo vídeo, falaremos sobre o Grêmio. Não na terça, porque terça é carnaval, a gente também tem direito de vou pular carnaval. Puladinha, tomar uma cachaçinha, uma brejinha. Tem que honrar o nome do blog, do canal. Mas na sexta-feira seguinte a gente volta com os adversários do grupo do Grêmio, esses já definidos, não tem pré-Libertadores rolando no grupo do Grêmio. Verdade. E mais posteriormente com o grupo do Corinthians. Então é isso, se inscreva no canal, não se esqueça disso, continue comentando, temos gostado bastante de interagir com todos vocês. Está sendo muito bacana, ajuda com informações. Exatamente. Aí, quem souber mais informações dos times. Deixa o joinha, que é muito importante isso, não se esqueça, clicou no vídeo nosso, deixa o joinha logo de cara, nem vê se é bom ou não, beleza? Então é isso, grande abraço e até o próximo vídeo. Abraço, muita sorte ao Galo Mineiro.